Seguindo aqui nesse segundo bloco, doutor Fernando, sobre o legado que o antecessor do senhor, doutor Roberto Veloso, deixou, de que forma esse legado vai contribuir para a nova gestão agora, tomadas de decisões? Nós tivemos no período de 2016 a 2018, né, na presidência do colega Roberto Veloso, eu fui o secretário-geral da AJUF na gestão do Veloso, nós tivemos um período difícil, né, porque o país passou por uma crise institucional muito grande, o impeachment de uma presidente da República, posteriormente 2 denúncias oferecidas contra o presidente em exercício. Isso, claro, contaminou o cenário político e dificultou muito qualquer avanço das pautas que nós entendíamos importantes, né? E então foi um ano difícil, de muito trabalho. Houve, como era natural, um tensionamento das relações entre as instituições, né? O Poder Judiciário acabou assumindo um protagonismo muito grande, né? A Operação Lava Jato, ela é um marco dentro do sistema de justiça brasileiro, o avanço e os resultados que já produziu. E claro que isso provocou, como se esperava, uma reação também daquela parte da sociedade que acabou sendo atingida pela atuação da justiça, né? Nós tínhamos, a verdade é essa, um segmento social que até então se sentia imune à atuação da efetividade da justiça. Então, claro que isso provoca reação, né? Nós tivemos um debate muito intenso em relação à questão do abuso de autoridade, projetos de leis que buscavam, de alguma maneira, o que poderiam, na verdade, permitir que viesse atacar a questão da independência judicial. Então, nós tivemos nesse período essa dificuldade, né? Tivemos um problema sério da questão do auxílio moradia, que é um tema que nós estamos dispostos a discutir, enfrentar sem nenhuma maneira, mas que acabou, de uma certa maneira, sendo pintado como o grande problema hoje do Brasil, né? E aí isso hoje, do ponto de vista da remuneração do juiz, do juiz federal, ela tem uma parcela significativa na nossa remuneração. Então, o que nós queríamos era discutir isso de maneira aberta, mas transparente. Que se fosse discutir isso, se discutisse para todos, né? Então, nós tivemos, e nós, de uma certa maneira, mantivemos essa questão, não houve um retrocesso, isso que é importante. Foi uma gestão que passou por essas dificuldades, mas que manteve as conquistas que foram obtidas até então e que permitiu ou evitou que projetos de lei que viessem atacar a independência judicial fossem aprovados, né? A própria questão da reforma da Previdência, que também hoje traz uma grande preocupação para os magistrados, né? Hoje, os juízes que entram na Justiça Federal, pelo menos tem 3 regimes previdenciários. Isso para nós é um grande problema, porque você tem um entendimento do Supremo Tribunal Federal que fala que o regime da magistratura tem que ser único, só que do ponto de vista previdenciário, hoje nós temos pelo menos três regimes. Isso para nós é muito ruim, porque é uma fragmentação da carreira, uma fragmentação de um dos pontos que é a questão da própria garantia, das garantias da magistratura. Então nós também tivemos nesses 2 anos aí uma tentativa de uma reforma de uma previdência que seria muito assim gravosa para colegas, para juízes que já estão na carreira há muito tempo. Nós não temos, nós sabemos que a discussão da reforma da Previdência é necessária, né? O Brasil passou por uma mudança, a população acaba tendo um envelhecimento natural, né? Cada vez maior a base, no maior número de aposentados e menor a base daqueles que estão na ativa contribuindo. Então, de fato, precisa ter uma rediscussão desse modelo. Mas essa discussão, ela tem que preservar aqueles direitos que já são adquiridos, aquelas expectativas de direito que são legítimas, né? Você não pode pegar um juiz que é contribuinte da Previdência, que paga aí a Previdência há mais de 20, 25 anos e falar, olha, você agora é um privilegiado, você não tem direito a uma aposentadoria, pera lá, mas você está aqui num sistema, você entrou num sistema há 20, 25 anos, as regras eram você fez uma opção com base em regras que existiam. E depois de 20, 25 anos, você não pode ser surpreendido. Fala, essa regra não vale mais e agora não é nada disso do que... Então isso é muito ruim e essa reforma da Previdência trazia essa discussão. Ela atropelava
direitos, ela atropelava expectativas que são legítimas. E para nós isso era necessário fazer um debate adequado. E o que era mais grave, ela colocava os servidores públicos de maneira geral, e aqui os magistrados, que são agentes políticos, mas que acabam sendo incluídos nesse grupo, como grandes privilegiados e como o grande mal que o país tinha. Então, para nós, esse discurso não era adequado, não era honesto, para ser mais claro. Então, se discutia a partir de bases erradas. E isso acabou inviabilizando, inclusive, a aprovação, e talvez pontos que pudessem ser importantes, que pudesse até ser formado algum consenso, não se avançou, porque não se existia um diálogo adequado. Então, eu acho que esse é um ponto que nós podemos agora, a partir de 2019, trabalhar de maneira mais adequada. Determinar aqueles pontos que são consensuais, aquilo que realmente nós entendemos que pode avançar na mudança da Previdência, mas tendo a garantia de que essas expectativas de direito, esses direitos que já foram assegurados, eles sejam respeitados. Porque, dentro daquilo que eu falei, a segurança jurídica é um fundamento da própria estabilidade institucional. Você não pode, a cada 5 anos, a cada 10 anos, reescrever a Constituição e desconsiderando tudo aquilo que já estava sendo incorporado no patrimônio jurídico, aí eu falo em nome do juiz, mas da sociedade como um todo. Aproveitando que o senhor falou sobre a questão do auxílio moradia, é uma questão polêmica, né? Esse tema está totalmente relacionado à questão da valorização dos magistrados? Passa, porque assim, no que nós falamos isso, eu não tenho nenhuma dificuldade de debater esse assunto. O auxílio moradia, na verdade, o nome técnico é ajuda de custo para moradia. É uma previsão que existe na LOMAN desde 1979. O que a LOMAN fala? O juiz, por ele ter a obrigatoriedade de morar no local de atuação, na comarca, né? Na Justiça Federal não existe comarca, existem as subseções, é uma divisão diferente. Mas o juiz, como tem a obrigatoriedade de morar no local de trabalho, a LOMAN garante que ele tenha um imóvel funcional ou, quando não houver imóvel funcional, que tenha uma ajuda de custo para moradia. Bom, o que ocorria? Essa norma já estava regulamentada no âmbito dos estados, por uma grande maioria dos estados. Mais de 20 estados da federação já tinham essa norma regulamentada. E os juízes estaduais recebiam essa ajuda de custo para a moradia quando não havia imóvel funcional. E esse tema não estava devidamente regulamentado no âmbito da Justiça Federal. E aí nós tínhamos uma distinção que para nós ela não é aceitável. Porque alguns juízes tinham imóveis funcionais à disposição e podiam então moravam nesse tipo de bens. Ministros, né, tanto do Superior Tribunal Federal, do Supremo Tribunal Federal, do STJ, têm imóveis funcionais à disposição. E o que nós dizemos? Todos são magistrados, todos estão submetidos à mesma LOMAN. Então, se tem para alguns, precisa ter uma regulamentação que atinja todos. E, nesse sentido, a matéria foi judicializada e o Supremo Tribunal Federal reconheceu esse direito e determinou, numa liminar, o ministro Fux, determinou que o CNJ, que é o órgão de controle do Poder Judiciário, regulamentasse o pagamento do auxílio moradia de maneira uniforme no país todo. Porque havia estados, inclusive, que pagavam valores maiores do que os 4.377. Então, essa discussão, ela tem que ser feita. Ou ela se faz de maneira adequada, e aí se repensa todo o modelo, ou então nós temos uma discussão que não é honesta, porque ataca o juiz, o auxílio moradia, como se fosse o grande mal. Então, para nós, isso passa pelo modelo remuneratório, como você falou. Porque hoje, o auxílio moradia representa, para os magistrados federais, mais de 20% da sua renda líquida. Então, se você retirar esse benefício sem fazer nenhum tipo de contraprestação, você vai estar fazendo uma redução salarial, né? Então, há um cenário de crise, a gente sabe, mas nós temos um outro cenário. Nós temos uma questão remuneratória que, desde 2015, não há revisão dos subsídios, né? Isso vai achatando o poder de compra dos magistrados. Isso implica um desrespeito à própria Constituição, porque a Constituição é clara, no artigo 37(10), determina que os subsídios têm que ter revisão anual, e então não estão sendo revistos desde 2015. Então, esse é esse debate que tem que ser feito.
O que nós não concordamos, e por isso fazemos essa defesa, é que se coloque nas costas da magistratura a grande responsabilidade pelos problemas do país. Quando nós sabemos que tem sido ao contrário, principalmente na magistratura federal, ela tem atuado de maneira muito positiva para o avanço institucional no país, né? Além da Operação Lava Jato, nós temos diversas outras operações que estão hoje em andamento e que trazem a questão da impunidade para o centro do debate, né? A efetividade da jurisdição penal, mas a Justiça Federal é muito além disso, né? Nós temos as questões previdenciárias, né? Milhares de pessoas hoje recebem benefícios previdenciários em razão de uma atuação da Justiça Federal, né? Em razão de um juiz federal ter reconhecido ali um direito a uma prestação, às vezes de um salário mínimo, para aquele que não tinha nenhum tipo de prestação, nenhum tipo de subsistência. Então isso é um papel que a Justiça Federal atua. A Justiça Federal atua também na parte tributária, né, nas várias execuções fiscais. Então, quer dizer, o trabalho da Justiça Federal é muito importante aí em diversos ramos do país. Mas a gente, às vezes, acaba sendo focado como se fosse, como o auxílio moradia perpassasse todos os problemas do país. Então, é esse tema que a gente quer discutir, mas quer discutir de maneira adequada.